Por favor, acompanha-me na leitura do texto de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, leremos já, do verso 1 ao verso 19. Esta semana, enquanto me preparava para a exposição desse texto, fiquei pensando e refletindo em alguns momentos sobre o seguinte: se o livro de Atos terminasse no capítulo 8, no sermão que eu preguei na semana passada, terminou com a conversão do eunuco, a obediência de Filipe, eu estaria completamente maravilhado com Atos e satisfeito. Repito, se o livro de Atos terminasse no capítulo 8, eu estaria maravilhado e satisfeito com tudo que Lucas já narrou para nós até então. O que vimos que nos deixa maravilhado? Vimos que Cristo, depois de morto, ressurreto, apresentou-se vivo. Já poderíamos parar por aqui? Cristo foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e se apresentou aos seus apóstolos vivo, e comeu e bebeu e falou do reino de Deus por 40 dias com eles. Como se isso já não fosse pouco, dias depois então da sua ascensão ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo, chamamos de Pentecostes. O Espírito Santo desceu em abundância, não só sobre os apóstolos, mas sobre os discípulos, e foi uma coisa maravilhosa. E Lucas nos informou que naquele dia, na descida do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se renderam a Jesus, convertidas e batizadas. Já estaria maravilhado até aqui. Mas Lucas mostrou mais. Lucas mostrou o quão poderoso é o nome desse Jesus, quando Pedro e João estavam à porta do templo Formosa, e aí aquele paralítico e aqueles homens olham para ele e diz: em nome do Senhor, não temos prata, não temos ouro, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem deu um salto. Que coisa maravilhosa! E como se não bastasse, nós vimos, um pouco espantados, Pedro e João também presos. Mas o anjo de Deus os visitou nos cárceres e abriu de modo miraculoso, e eles saíram, e a igreja vibrava, a igreja exaltava o nome do Todo-Poderoso. Como se não parasse por aqui, a gente viu a vida de Estevão. Que santo homem! Um homem de ousadia, de fidelidade, de entrega, e o seu martírio, por mais que tenha sido trágico, foi uma coisa linda, porque ele orava, ele se entregava, e o nome de Cristo era honrado e glorificado na vida, na morte, no martírio de Estevão. E se parasse por aqui, eu já estava maravilhado. Mas vimos também que o Evangelho estava prosperando não só em Jerusalém. Veio uma perseguição em Jerusalém, os samaritanos receberam, porque Filipe e outros irmãos estavam pregando a Cristo, e os samaritanos, que estavam arruinados, afundados na feitiçaria, no pecado, receberam a palavra de Cristo. Muitos sinais foram feitos e muitos convertidos em Samaria. Como se não bastasse, o Espírito Santo levou para Filipe, para uma outra terra.
lá para a terra, para aquela região, para aquela estrada que estava deserta, e ali tinha um eunuco, um homem da Etiópia, e ali Filipe pregou a palavra, e aquele homem creu de todo o coração, foi batizado, estava cheio de alegria, e Filipe foi arrebatado. Uau, que glória! Por isso que quando eu terminei o capítulo 8, eu disse, já está bom, já estou maravilhado, já estou empolgado com tudo que Lucas narrou para nós sobre Jesus e sobre o seu evangelho. Mas o Espírito Santo queria mais. Que bom, né? Às vezes a gente está vivendo aquela vida cristã e diz, olha, eu estou no auge, e o Espírito Santo diz, eu quero mais. E em Atos é assim. Eu estava plenamente satisfeito, mas o Espírito Santo tem mais. E hoje, nada mais, nada menos, que a maior conversão da história. O homem que era o arqui-inimigo do cristianismo, da igreja de Jesus, agora se torna o maior missionário, se torna o maior pregador, o maior plantador de igrejas. O homem que perseguiu o povo de Deus, agora vai ser perseguido por causa do nome do Senhor, porque se tornara um dos discípulos de Jesus. Pois bem, eu dividi o meu sermão hoje em 4 partes. Vocês acham que o pastor ia 3, né? Caíram do cavalo, como Saulo aqui. Não. 4 partes o meu sermão hoje. A primeira parte eu vou mostrar a vocês Saulo, o perseguidor. A segunda parte eu quero mostrar Saulo, o transformado. Terceira parte eu quero mostrar a vocês Saulo, o comissionado. E por fim, fazer algumas considerações e aplicações desse texto para a minha vida e para a sua. Então vamos ao texto. A leitura diz assim, do verso 1 do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos de volta para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te darão o que te deve fazer. Os seus companheiros de viagem, verso 7, pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu nada. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, que não é o esposo da Safira. Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, disponha-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá bom, gente? Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, e bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e dizendo, Saulo, irmão,
O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que você recupere a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como algumas escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que Deus abençoe sua santa, bendita, gloriosa palavra. Amém. Pois bem, vamos à primeira parte. Saulo, o perseguidor. Quem era esse tal de Saulo? Saulo havia se tornado um perseguidor ferrenho dos cristãos no primeiro século. Ele não era um perseguidor bandido. Pelo contrário, ele era um perseguidor dentro da lei. Filipenses capítulo 3, quando ele mesmo depois relata mais sobre a sua vida, vai dizer-nos que ele era de uma das famílias mais tradicionais e mais importantes de Israel, a tribo de Benjamim, da qual veio o rei Saul. Ele também era um dos principais líderes da nobreza e o respeitado grupo dos fariseus. Era um homem zeloso na religião, ao ponto de ele afirmar em Filipenses 3 que ele era irrepreensível na lei. Ou seja, ele estava dizendo: ninguém consegue me pegar na lei, ninguém consegue me repreender na lei, eu a conheço, eu as cumpro, sou irrepreensível. Como não bastasse isso, Saulo tinha um currículo acadêmico invejável. Além de judeu, era também um cidadão romano, falava diversas línguas, foi criado, educado, ensinado aos pés do grande Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, o grande mestre rabino de Israel, e o neto de Hilel, Gamaliel, ensinou a Saulo a lei. Isso era muito nobre. Ele era membro do Sinédrio, a maior autoridade de Israel. E lembrem-se vocês que também quando ele era membro do Sinédrio, ele estava então no dia em que Estevão foi executado, e ele consentiu, e ele não só consentiu, parece-nos que ele liderava, porque todos os que apedrejaram Estevão deixavam as suas vestes aos pés de Saulo. Tamanha era a importância desse homem. Mas no ano da morte do Nazareno Jesus Cristo, os discípulos que pregavam que Jesus havia sido morto e ressurreto e assunto aos céus, Paulo se tornou o maior inimigo de cada um deles. Paulo não aceitava que eles fossem testemunhas da ressurreição. Paulo queria calá-los. E Paulo não mediu, Saulo, tá? Quando eu falar Paulo, é o nome dele, vocês estão entendendo, é Saulo, Paulo. Saulo não media esforço para tentar parar a mensagem do testemunho que Jesus havia ressurreto. E a partir de então, a sua missão se tornou uma só: perseguir, maltratar, torturar e matar os discípulos de Jesus. Não só os apóstolos, mas todos os que criam. Esse é Saulo de Tarso. Torturava, prendia e matava. Tudo, segundo ele, dentro da lei. Tudo ele fazia por zelo a Deus. E ele tinha um ódio implacável dos cristãos. Veja o verso 1. Paulo, ou Saulo, respirando ainda ameaças e morte,
A ideia da palavra aqui, respirando ainda ameaças e morte, era a ideia de um animal selvagem, indomável, alucinado para abater a sua presa. Paulo não fazia outra coisa a não ser respirar essa ameaça e matar os crentes. Ele não tinha outra missão a não ser prendê-los, torturá-los e matá-los. E ele chegou ao ponto de sair de Jerusalém, viajar 240 quilômetros. Não foi de avião, não foi num carro confortável. Alguns dizem que foi do cavalo, por isso ele caiu do cavalo. Nós não sabemos se foi numa carruagem, se foi no cavalo. Mas ele rodou 240 quilômetros, porque ele ouvira falar que lá em Damasco tinha alguns discípulos de Jesus, que o evangelho estava prosperando lá, e ele então foi diante dos sumos sacerdotes, diante do sinédrio, porque ele queria fazer tudo diante da lei, como um zeloso que era, como um fariseu que era, pegou a carta e partiu para Damasco para prender, torturar e trazer de volta para que esses homens e mulheres fossem julgados, condenados em Jerusalém. É desse homem que nós estamos falando. O maior inimigo da igreja daquela época. No capítulo 26 de Atos, não precisa abrir, Paulo conta aqui, Lucas narrando. Paulo depois vai dar o seu testemunho diante dos reis. No verso 11 do capítulo 26, ele vai dizer assim: muitas vezes os castiguei em todas as sinagogas. Paulo chegava nas sinagogas, e se lá tinha discípulos de Jesus, eles os açoitavam em público, humilhava-os, obrigando, diz o capítulo 26, verso 11, a blasfemarem. Saulo os fazia, esses homens e mulheres que eram discípulos de Jesus, a blasfemarem contra Jesus, a negarem o nome de Jesus, a amaldiçoarem o nome de Jesus. Enquanto ele não ouvia isso, ele não sossegava, porque ele era como um animal selvagem. Diz ainda o verso 11 do capítulo 26, demasiadamente enfurecido contra eles. Enfurecido. É uma ira violenta, irracional e extrema. Mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia, diz o apóstolo Paulo depois. Qual é a consideração e a aplicação que eu tenho aqui para nós? Qualquer religião, sem o Evangelho, sem Jesus, se torna um grande perigo. Uma religião que não está centrada no Evangelho, uma religião que não tem a pessoa de Jesus como centro e a sua mensagem, as pessoas podem se tornar fanáticos, impiedosos e agressivas, intolerantes. Saulo achava que a sua religião e tudo que ele fazia era para o louvor de Deus, mas na verdade não o era. E pasmem vocês, irmãos, tem alguns cristãos, alguns que se dizem discípulos de Jesus, que vivem uma religiosidade até fanática, mas excluíram Jesus. Uma religião sem Jesus, uma religião sem o Evangelho, se torna um grande perigo. Uma vida de igreja, uma vida de crente sem Jesus, se torna um perigo.
Quantas pessoas nós estamos vendo em nosso país que se dizem e se identificam com Jesus, mas o que eles estão fazendo não é nada parecido com Jesus, porque Jesus era pacificador, Jesus era perdoador, Jesus era amoroso, Jesus era gracioso, e tem tanta gente dentro de nossas igrejas dizendo que se identificam com Jesus, mas estão vivendo o oposto de Jesus. Será que você não é um desses? Tirou Jesus e o Evangelho, a sua religião pode se tornar fanática, impiedosa, maligna e violenta. Ah, mas eu não faço nada disso. Mas talvez você não está matando e atacando pessoas nas redes sociais? E você diz que é de Jesus? Você não está matando e atacando e perseguindo pessoas com o seu discurso? Discurso de ódio, muitas vezes? Ah, isso não tem nada a ver com Jesus. Tire Jesus da religião. Tire o Evangelho da sua vida e você vai se tornar um pequeno Saulo. Meu segundo ponto é o Saulo transformado. O verso 1 e o verso 2 mostra-nos o Saulo perseguidor. Do verso 3 até o verso 9 vai mostrar-nos o Saulo transformado. Esse homem que vivia como um animal selvagem, querendo sangue, querendo acabar com as suas presas, estava indo para Damasco para prender alguns cristãos, trazê-los e julgá-los em Israel, mas algo aconteceu. Verso 3: seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente, de repente, algumas coisas aconteceram. O que aconteceu? Primeiro, uma luz do céu brilhou. Não foi uma luzinha qualquer. O próprio Paulo, depois, Saulo, vai relatar também no capítulo 26, que viu uma luz no céu mais resplandecente do que o sol. Ele diz: a luz que veio a mim, a luz que apareceu a mim na estrada de Damasco, é mais reluzente, é mais resplandecente do que a luz do sol. Certamente o que Saulo viu foi a glória de Deus. O que Saulo viu foi a pessoa de Cristo, que é maior que o sol, que é mais resplandecente que o sol. Verso 4. Como fruto dessa luz resplandecente, ele foi derrubado e caindo por terra. Verso 4 diz: ele caiu por terra. Ele estava no pó agora. O exaltado e poderoso Saulo agora está com a boca no pó. O exaltado agora está sendo humilhado, porque quando ele vê a glória, quando ele vê essa luz, quando ele vê o Senhor Jesus, o que acontece? Ele cai. Mas depois de ver a grande luz, cair ao chão, o verso 4 diz que ele ouviu uma voz. Aí não foi um sussurro não, pessoal, foi uma voz. Que os seus amigos também ouviram. Não viram nada, mas ouviram a voz. E Saulo ouviu essas palavras. Verso 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem já estava humilhado no chão e agora ouvindo essa voz, esse homem está com medo e confuso, porque ele disse: essa voz é de alguém que me conhece. Quem falava a Saulo o conhecia muito bem. Para piorar um pouquinho a situação, ele ficou cego. Ele não podia ver, e jogado em terra, ouviu uma condenação ou uma acusação dizendo: Saulo, Saulo, você me persegue.
Que situação, irmãos. E ele está agora com a cara no pó, com medo e confuso. Ele identifica que era Deus que estava falando com ele. Ele diz: quem és tu? Verso 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Saulo não chamaria qualquer pessoa de Senhor, aqui é Kyrios. Provavelmente, eles pensavam que era Deus que estava falando com ele, mas não era. Porque ele dizia conhecer a Deus. E aí a voz diz a ele: eu sou Jesus. Você imagina? Ele não tinha mais para onde ir, gente. O homem estava com boca no pó, cego, humilhado, e agora ele diz: quem fala contigo, quem tu dissestes bem, que é o Senhor, o Kyrios, eu sou Jesus, o ressurreto. Esse que Paulo, ou Saulo, não acreditava, esse que Saulo perseguia, porque os crentes diziam que ele ressuscitou, e agora o Senhor Jesus está falando com ele, conhece-o e o acusa, dizendo: você tem perseguido a mim. E a situação dele é complexa. E esse homem deve estar apavorado. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele dia, naquela hora, esse homem teve um encontro real com o Cristo ressurreto. Ele conheceu a Jesus. De perseguidor, agora um homem transformado. Antes o Saulo que dava ordens, agora é o Saulo que recebe ordem: vá para Damasco. Antes o Saulo pronto a perseguir, agora um cego que precisa ser conduzido e guiado pelas mãos dos outros. Antes um Saulo religioso e zeloso pela lei, agora um Saulo que conheceu a graça em pessoa, que é Jesus Cristo. Antes um Saulo incrédulo sobre a ressurreição de Jesus, agora um Saulo que viu, ouviu e conheceu o Senhor Jesus. Mais à frente ele vai dizer que ele viu e esteve com Jesus. E Jesus apareceu a ele. De perseguidor a transformado. Este é o poder do Evangelho. Algumas considerações aqui. John Stott, no seu brilhante comentário sobre o livro de Atos, vai dizer que os aspectos da conversão de Saulo não podem ser reproduzidos em nossa vida, porque aquela é a conversão de Saulo. Então ninguém pode dizer agora também que eu sou convertido, eu tenho que ver a luz e Jesus tem que falar comigo. Esses aspectos da conversão não estão atrelados à conversão de Saulo, mas Stott vai dizer que há alguns aspectos da conversão de Saulo que devem estar atrelados, e são aspectos da conversão de todos aqueles que são verdadeiramente crentes. Separei 2. Quais são os aspectos da conversão que aconteceram na vida de Saulo, que deve acontecer com todo crente? Primeiro, todo ato de conversão é uma escolha soberana da graça de Deus. Todo ato de conversão é uma escolha soberana da graça de Deus. Não existe na Bíblia esse negócio que você escolheu Jesus. Toda conversão é Jesus que nos escolhe. Toda
Conversão é um ato soberano da graça de Deus. E Paulo depois, como apóstolo, escrevendo aos Efésios, e ele diz que quem está sem Jesus está morto em delitos e pecados, ou seja, morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto não tem escolha, morto é morto. Toda conversão é um ato soberano da graça de Deus na vida de alguém. Saulo não buscava Jesus, ou buscava. Saulo não cria em Jesus, ou cria. Saulo não amava Jesus, pelo contrário. Ele não escolhera Jesus, mas Jesus o escolhera. Jesus o amou. Jesus o escolheu, Jesus se apresentou a ele, Jesus se revelou a ele. Não existe conversão se a graça soberana de Deus não se revelar a nós. Portanto, irmãos e irmãs, esta doutrina da eleição, da predestinação, não é coisa de um sistema teológico A, B ou C. Isso é Bíblia. Você é convertido? Deus te escolheu. Por mais que você nem saiba. Por mais que você diz, não, foi eu que escolhi. Aí Jesus diz assim, sabe nada, mas está tudo bem, você é meu. Eu te escolhi. O segundo aspecto da conversão de Saulo, que é, em todos os casos de conversão de todos os crentes em todos os tempos, é que o ato da conversão não é apenas um chamado à salvação. O ato da salvação não é apenas um ato à salvação. O ato da conversão também é um chamado a servo, a servi-lo. É bem verdade que Deus, quando nos alcança com a sua graça, com a sua soberana, maravilhosa, como cantamos, graça, nos tornamos filhos e filhas de Deus, mas não para por aí. Nas igrejas evangélicas do Brasil, tem se pregado uma falsa doutrina de algumas pessoas que querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Ele é o meu Salvador, e eu sigo na minha vida, eu continuo dirigindo a minha vida, eu continuo fazendo as minhas escolhas. Ele me salvou, eu creio nele para a salvação, mas ele não interrompe a minha vida, ele não é o meu Senhor, eu sou o meu Senhor. E aqui no nosso meio eu acredito que tem alguns assim. Não falam com os lábios, mas falam com a sua vida. Jesus é o meu Salvador, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O credo está... Mas com a vida diz, obrigado em Jesus por me salvar, mas é comigo agora. Fica de lado aí. Eu faço as coisas. Eu decido como eu vou fazer as coisas. Eu decido como vou criar os meus filhos. Eu decido as minhas relações. Eu decido o meu trabalho. Eu faço tudo. Mas você é o meu Salvador. Isso não existe, irmãos. Quando nós somos convertidos, é um ato para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, mas também é um ato para nos tornarmos servos e servas de Deus. E quando nós temos um Senhor, quando nós nos tornamos servos, Ele manda, nós obedecemos, Ele é o Senhor, nós somos o escravo, é o querer dEle, não o nosso querer. O verdadeiro convertido é alguém que se torna não só filho e filha de Deus, mas se torna servo e serva de Deus. Pergunta a você a propósito. Você é servo e serva de Deus? Sou sim, pastor. Muito bem, passou na primeira. Segunda, é um servo ou uma serva obediente ou desobediente? É um servo, uma serva que honra o Senhor, ou será um servo e uma serva que precisa sempre ser repreendido porque anda fugindo.
Eu fui salvo por Cristo, pela maravilhosa graça, escolha dele. Obviamente que eu respondi, porque eu não sou um robô. Mas eu fui chamado para ser filho, filha, e servo e serva. E o servo serve. Meu terceiro ponto. Primeiro, Saulo, o perseguidor. Segundo, Saulo, o transformado. Agora o terceiro ponto é Saulo, o comissionado. Você entende essa palavra, né? Comissionado. A palavra comissionado é a ideia de dar uma missão, nomear alguém para fazer algo. Neste comissionamento de Saulo, Lucas nos apresenta mais um santo homem. Sabe como é o nome desse santo aqui? Ananias. Repito, não foi o esposo de Safira que ressuscitou e está morando lá em Damasco. É outro Ananias. E a Bíblia não fala muito sobre ele, mas diz que ele era um discípulo. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Nós sabemos que ele era um discípulo seguidor de Jesus. Sabemos também agora que ele foi escolhido para uma nobre, mas difícil missão. Para mostrar o comissionamento de Saulo, Ananias teve um outro comissionamento por Deus, difícil. E diz o texto que ele tinha que ir até a rua. Veja o verso 13 comigo. Verso 11. Dispõe-te, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas. O Senhor quando fala, fala claro, né? E procura lá por o tal Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Quando você chegar lá, ele vai estar orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, que és tu. E você vai impor sobre as mãos sobre ele, e ele vai ficar recuperado. Palavras de Jesus. Quem fala com Ananias é Jesus. Ananias é um discípulo, mas não é um robô. Ele diz assim: peraí senhor, peraí. Eu entendi. Peraí. Disponha-te, estou disposto. Vai para algum lugar, eu vou. Onde, senhor? O senhor diz: vá para a rua direita, vou. Vá para a casa de Judas, vou. E lá procura Saulo, vou. E o apelido dele é Saulo de Tarso. Peraí. Verso 13. Ananias, porém, respondeu a Jesus: Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito desse homem. Quantos males esse homem tem feito aos santos em Jerusalém. E eu sei ainda, o homem era bem informado, eu sei que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos, inclusive eu, que invocam o nome do Senhor. Perceba aqui, irmãos, a obediência de Ananias não é uma obediência irracional, ilógica. Ele é um robô. Não, ele diz: Senhor, olha a situação, olha esse homem, olha o que nós temos ouvido desse homem. Ele veio para destruir a tua igreja e o Senhor está mandando eu ir até ele, Senhor. Mas percebe, há uma indagação de Ananias aqui, mas é uma indagação zelosa, respeitosa, espiritual, de um homem limitado que não entende os propósitos maiores de Deus, como eu e você. Mas quando o Senhor diz, verso 15, mas o Senhor lhe disse: vai. Aí o Senhor revela os planos para ele, porque certamente o Senhor conhecia o coração desse homem. Ele estava disposto a obedecer. Mas a missão que foi dada a ele era uma missão muito difícil. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. E o que Ananias fez? Sim, Senhor. E foi para a missão impossível.
para a missão difícil. O Senhor havia revelado isso a ele. Olha o verso 17. Então, Ananias foi, e chegando em casa, verso 17, já chegando, impôs sobre ele, sobre Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou, o mesmo Jesus que apareceu no caminho quando você vinha, me enviou para orar por ti, para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, Ananias chegou lá e disse: o Senhor que te apareceu me mandou, e eu vou orar por você, e você vai ficar curado, e vai ficar cheio do Espírito Santo. E Ananias orou, e foi isso que aconteceu. Se fosse o Saulo de anterior, mesmo cego ia meter a mão na cabeça, a mão na mão de Ananias e dizer: espera aí, qual é a sua formação? Qual é o seu pedigree? Não é qualquer um que bota a mão na cabeça de Saulo, não, rapaz. Mas Saulo já estava quebrantado, conhecendo Jesus e transformado. E Ananias ora, e ele fica curado. E mais, fica cheio do Espírito Santo. E depois, verso 18. Saulo, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Não está aqui, mas deve ter acontecido isso, né? Porque é o que acontecia. Certamente ele disse: eu creio. Porque no sermão do domingo que vem, ele vai dizer exatamente isso na sinagoga: Jesus é o Filho de Deus, o ressurreto. Você crê? Provavelmente perguntou Ananias. E certamente Saulo respondeu: eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Filho de Deus. Então certamente foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uau! Que glória! Que beleza! Que relato que o Espírito Santo separou para nós, irmãos, para mostrar para mim e para você que o Evangelho é o poder de Deus. Que o Evangelho não só transforma o homem, mas o Evangelho também comissiona um homem. E agora diz o verso 15, que Ananias recebe essa revelação do Senhor: esse homem é o escolhido meu, não só para a salvação, mas para a missão. Deixa eu dar alguns aspectos para vocês aqui do comissionamento de Saulo de Tarso. Verso 15, o Senhor diz: és para mim. Toda comissão e chamado primeiro é para Deus. Por isso que quando o pastor fala: irmãos, o meu chamado primeiro é agradar a Deus. O meu compromisso primeiro, por mais que eu ame vocês e esta igreja, o meu chamado, o meu comissionamento, a minha vocação primária é para Deus. E eu tenho que fazer tudo o que Ele me orienta. E o texto diz: Ele é para mim, diz o Senhor, para mim. Segundo, um instrumento escolhido. A ideia aqui de instrumento é uma ideia de uma orquestra. E numa orquestra tem muitos instrumentos. E o músico escolhe qual instrumento ele quer tocar. Todos são instrumentos, mas algumas vezes o músico escolhe aquele instrumento. E foi isso que Deus fez: escolheu aquele Saulo para ser um instrumento. Esse homem aqui, depois vai escrever quase a metade do Novo Testamento. Vai plantar a maioria das igrejas. Vai se tornar o apóstolo dos apóstolos. Porque Deus o escolhera para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então Deus tinha um instrumento como Saulo, mas também tinha um instrumento como Ananias.
Eu acho, tá? Que Saulo agora vai se tornar uma trombeta. E Ananias um cavaquinho. Nada contra você que toca cavaquinho, viu? Eu vou melhorar a minha ilustração. Deus tem grandes instrumentos. John Piper, Tim Keller, no passado Billy Graham. E Deus tem Flávios. Pequenos instrumentos, mas que também são instrumentos de Deus. Não ajudou? Tá bom. Deus tem o Piper, tem o Augusto Nicodemos, tem o Flávio e tem você. Você também é um instrumento de Deus. Você também, não como Paulo para o apostolado, não como eu como pastorado, mas você também recebeu uma comissão, uma missão de testemunhar de Jesus. Veja o verso 15 ainda, a parte C. Primeiro, és para mim. Estou no verso 15, gente. O Senhor Jesus falando, um instrumento, e agora o propósito, para levar o meu nome. Gente, nós fomos chamados para levar o nome de Jesus, não é da igreja batista, não é do teólogo tal, não é o seu nome, não é o nome do pastor, não é o nome de ninguém. Nós fomos chamados para dar testemunho de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam testemunhas de Jesus. Para levar o meu nome. Finalzinho do verso 15. Onde? Diz o Senhor Jesus a Ananias, que referia-se a Paulo, aos gentios, aos reis e perante os filhos de Israel. Saulo vai se tornar o Paulo apóstolo dos gentios. E vai rodar aquele mundo antigo, levando a mensagem de Jesus. Você diz, mas e eu, pastor? Talvez você não vai rodar o mundo, não. Talvez você não vai levar diante dos reis e das autoridades. Talvez sim, talvez não sei. Talvez você vai levar para os filhos de Israel, eu não sei. Mas eu sei que você deveria levar o nome de Jesus para os seus familiares que não o conhecem ainda, para os seus vizinhos que ainda estão vivendo uma vida longe de Deus, para os seus amigos no trabalho que vivem uma vida longe de Deus. Isso você também é um comissionado. És para Deus um escolhido para levar o nome dele onde ele quiser. Pois bem, cheguei ao final. Saulo, o perseguidor, Saulo, o transformado, Saulo, o comissionado, para ser uma bênção e um vaso nas mãos de Deus. Minhas últimas considerações e eu concluo por aqui. Primeiro, Ananias foi o primeiro cristão que Saulo conheceu. O primeiro cristão que Saulo conheceu, agora como convertido, o nome dele é Ananias. E Saulo deve ter aprendido lições maravilhosas com a vida desse discípulo chamado Ananias. Talvez você é o único cristão que seu vizinho conhece. Talvez você é o único cristão que a sua família conhece. Talvez você é o único discípulo de Jesus, cristão, que os seus amigos de trabalho conheçam.
Saulo, quando abriu os olhos e viu Ananias, viu um homem cheio de Deus, viu um homem obediente ao Senhor, viu um homem comprometido com a missão do Senhor, viu um homem de oração, viu um homem que era discípulo de Jesus, viu um homem que importava agradar a Deus do que agradar a si mesmo. E eu lhe pergunto, as pessoas que estão ao seu redor, se perguntadas a elas o que é ser um discípulo de Jesus, e ela olhasse para a sua vida, o que ela diria o que é ser um discípulo de Jesus, olhando para a sua vida? Será que ela poderia dizer: eu sei que é ser um discípulo de Jesus, porque o meu amigo, a minha amiga, ama a Deus acima de todas as coisas. Meu amigo, minha amiga, que é um discípulo de Jesus, é diferente. A vida dele é diferente. Os valores dela é diferente. Mas eu fico muito temeroso se a gente perguntasse para alguns amigos o que é ser um discípulo de Jesus, você olhando para a vida do seu amigo ou da sua amiga e dizer: discípulo de Jesus? Aquele é um sem vergonha. Aquela é uma mentirosa, hipócrita, falsa. É Jesus para cá, Jesus para lá, mas a vida dela não tem nada de Jesus. Aquele lá é um legalista, fica dando dura em todo mundo aqui, mas a vida dele não tem nada de Jesus. Será que era isso que eles iriam falar de nós? Saulo, quando viu Ananias, viu o que é ser um discípulo de Jesus. Segundo, Saulo aprendeu com Ananias uma lição muito básica, que na comunidade de Jesus o tratamento é de irmãos. Viram lá no texto 17? Ananias chegando, entrando, impondo as mãos sobre ele e orando. Verso 17: Saulo, irmão. Uma das primeiras lições que Saulo aprendeu é que na família de Jesus nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. E irmãos não é quando você só esquece o nome do irmão, você fala: irmã, irmão. Quando você fala irmão, irmã, você está dizendo: nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos da mesma comunidade, o sangue de Jesus está sobre nós, nós somos um em Cristo Jesus, o Evangelho nos une. Temos diferenças, temos os nossos ali, mas nós somos irmãos em Cristo. Você precisa aprender a olhar para as pessoas que estão na sua comunidade como irmãos e irmãs. Saulo aprendeu outra lição com Ananias. Finalzinho, verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias. Com quem? Com os discípulos. Ananias falou: vem aqui, rapaz, vem cá. Você é novo, né? Você é novo crente. Aqui não é doutor Saulo, viu? Aqui é o irmão Saulo. Porque nós somos a comunidade de Jesus, irmãos. Segundo, ser discípulo de Jesus é estar inserido na igreja. De onde o senhor tirou isso, pastor? Aí, ó. Passou alguns dias com os discípulos, fazendo o quê? Congregando com os irmãos, sendo alimentado da palavra com os irmãos, orando e recebendo oração, adorando a Deus, aprendendo de Jesus, porque nós somos discípulos inseridos na igreja. E se você, meu irmão, minha irmã, quer ser um discípulo da comunidade de Jesus, de carreira solo, você está completamente enganado, porque o ministério, a paixão, o desejo de Jesus é que você seja inserido na igreja, que você faça parte de uma comunidade de discípulos. Se você se diz cristão, crente em Jesus, e não gosta da igreja, ai, põe as barbas de molho.
Talvez o seu problema é com a nossa igreja. Vá para outra. Vá para outra. Mas lá na outra você vai ver que também tem os problemas, né? Porque talvez você é o problema. Entendeu? Ninguém fala amém, né? Legalzinho vocês. Se você quer ser discípulo de Jesus e não quer a comunidade dos discípulos, você está no lugar errado. Se você diz que é discípulo de Jesus, não está comprometido com a igreja, você está no lugar errado. Se você que diz que é discípulo de Jesus e não está nem aí para a igreja, você põe as barbas de molho. Vou parar por aqui. Mas tem mais uma aplicação aqui. Deus salva os improváveis. Se eles passassem uma lista dizendo lá na igreja de Jerusalém, quem é o improvável que o evangelho pode alcançar? O primeiro da lista, Saulo. Talvez você também tenha uma lista de improváveis. Você fala, aquele não dá, pastor, é ateu. Meu irmão, minha irmã, meu amigo do trabalho, pastor, ele é ateu. E não é ateu Nutella, pastor, é ateu raiz. Não dá, não dá. Aquele é um improvável. Bata na boca e diz, não posso. Porque o evangelho é o poder de Deus. Saulo, o improvável, agora é crente no Senhor Jesus, apóstolo do Senhor Jesus, maior plantador de igreja de toda a história, porque o poder do evangelho é glorioso. Não duvide, não temas. Se você está orando por alguém, continue orando. Se você está buscando para que alguém conheça o evangelho, seja aquela pessoa mais difícil, lembra de Saulo, o Senhor é poderoso para mudar o seu marido, para mudar a sua esposa, para transformar os seus filhos, para trazer eles aos pés de Jesus. Não desista não, o evangelho, coloque isso na sua cabeça, o evangelho é o poder de Deus, e quando Deus se revela, a sua graça é irresistível, porque a sua graça é maravilhosa, a sua graça é poderosa, a sua graça é melhor que a vida, e quando Deus está buscando alguém, Ele o trará, porque Ele é o Todo-Poderoso. Desiste não, continua orando. Por fim, agora é por fim mesmo. Olha lá o verso 4. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus sofre com o seu povo. Paulo deve ter falado assim, mas não entendi nada. Peraí. Eu persegui o Senhor? Não, eu não persigo o Senhor. Eu persigo os seus discípulos. E Jesus falaria para ele, ô rapaz, perseguir os meus é perseguir a mim. Porque Jesus se identifica com o seu povo. Jesus sofre quando o seu povo sofre. Está escrito em Hebreus. A sua dor não é só sua, é de Jesus também. Você está me perseguindo, disse o Senhor Jesus. Quando o povo de Deus sofre, é perseguido, é humilhado, desprezado, o Senhor lá na glória está sofrendo a nossa dor. Por isso você não pode se sentir só. Charles Spurgeon, citando aqui a citação do meu amigo Antônio, que me mandou hoje, o grande pregador batista da Confissão de Fé, Charles Spurgeon, disse no seu sermão sobre a compaixão de Jesus o seguinte, abre aspas, embora Jesus reine exaltado em glória, seu amor pelo seu povo ainda é tão grande e o seu terno coração se compadece de todas as dores do seu querido povo. Isso é brilhante, isso é confortador.
Meu marido, pastor, não está nem aí pelas minhas dores. Jesus está. Minha esposa, pastor, eu estou padecendo, ela não está nem aí. Jesus está. A igreja me abandonou, pastor. Jesus não te abandonou. Ele se compadece de você. E ainda, quando você está sendo tentado, Jesus está se compadecendo de você. Além, Jesus está intercedendo por você. E quando você escorrega na tentação, nós falamos isso de manhã hoje, e você peca, e aí você falou, agora é o fim, Jesus ainda está do seu lado, levantando e dizendo para o Pai, eu intercedo por ele, porque eu sou advogado, e a palavra de Deus diz, se vocês confessarem os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar, porque ele é o nosso advogado, e ele intercede por nós, e ele não nos deixa sozinho, e ele está intercedendo, e ele está advogando, e ele está conosco, no vale da sombra da morte, no momento mais terrível, na solidão, na dor, Jesus se compadece de nós. Jesus se compadecia do seu povo, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É o meu povo. Jesus não se esqueceu de nós, não, irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus não se esqueceu e não vai se esquecer de cada um dos seus filhos. Essa história não é a história de Saulo, gente. Não, não é. Essa é a história do Evangelho. Saulo foi humilhado ao ser jogado no chão. Mas Cristo não apenas foi humilhado, foi pendurado naquela maldita cruz, para outorgar salvação para mim e para você. Saulo teve Ananias orando por ele, e trazendo a cura sobre ele. Jesus na cruz não teve ninguém, foi abandonado. Seus discípulos o largaram, para conquistar a salvação por ti. Saulo, nos próximos versículos que vamos ler semana que vem, percebeu e recebeu a fúria daqueles que queriam matá-lo, porque ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus também recebeu a fúria, mas não foi a fúria dos homens, a fúria de Deus, por causa dos seus e dos meus pecados. Saulo foi carregado pelas mãos para Damasco. Jesus carregou sozinho a cruz até o Gólgota. Saulo nasceu, pecou bastante, viveu, conheceu a Cristo, se tornou apóstolo e morreu decapitado em Roma. Jesus Cristo nasceu, não pecou, viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está vivo e vitorioso. Não só Saulo, mas todos aqueles que morreram e todos aqueles que morrerão, que creem em Jesus, receberão a ressurreição no último dia. Essa não é a história de Saulo. É a história de Jesus, o Salvador. Como é que foi que a gente cantou aqui? Louvai, louvai o nome do Senhor, para sempre exaltado, para sempre exaltado. O nome do Senhor.